Olá, bom dia, galera do sexto ano. Dando continuidade às nossas aulas, hoje iremos falar um pouquinho sobre letra e fonema. Está lá na página 55 do livro de vocês, ok? Então, espero que hoje a gente sane algumas dúvidas desse novo conteúdo. Vamos lá. Letra e fonema. Pessoal, a nossa gramática é dividida em duas partes, fonética e fonologia. A fonética estuda os sons da fala. Então, quando eu falar em fonema, estou falando de fonética. É o som das falas, da fala, né? O som das letras. Quando eu falo em fonologia, eu estudo a função desses sons dentro de determinada língua. Então, quando eu falo em fonologia, eu estou estudando a função desses sons produzidos pela fala dentro da língua, ok? Então, a língua portuguesa ela divide-se nessas duas grandezas. Quando eu me refiro à gramática. Então, fonética e fonologia. Fonética estuda os sons da fala, né? E fonologia estuda a função desses sons dentro de determinada língua. Até aí, tudo bem? Vai ficar mais claro quando nós começarmos a vermos os exemplos, ok? Vamos lá. Então, fonemas e letras. Então, letras. O que são as letras? É o sinal gráfico da escrita. Por exemplo, a palavra janela, ela tem 6 letras. Ela tem o J, tem o A, tem o N, tem o E, tem o L e tem o A. Então, quando eu me refiro a letras, eu estou me referindo ao sinal gráfico. Ou seja, o J, o A, o N, o E, o L e o A. Missa, M, I, S, S, A. Estou me referindo a letras. Isso é letras. Quando eu me refiro a fonema, aí sim, é os sons dessas letras. Ok? Então, quando eu me refiro a letras, é o sinal gráfico. Então, isso aqui, ó, esse L, esse N é um sinal gráfico, é uma letra. Esse A também é um sinal gráfico. Esse J também é um sinal gráfico. Esse E também. Esse L e esse A também são sinais gráficos. Ou seja, são letras. Agora, o fonema, aí o fonema já passa para o quê? A função ou o som dessas letras. Por exemplo, janela tem 6 letras. Tem 6 letras e 6 fonemas. Então, todas as letras da palavra janela, eu pronuncio. Todos os sons de cada letra da palavra janela, eu pronuncio. Ok? Diferente de missa. Então, eu pronuncio o som, ele tem 4, missa tem 5 letras, mas ele só tem 4 fonemas, 4 sons, porque o som de SS, né, que está aqui, ó, eu só pronuncio uma vez. Então é como se eu pronunciasse esse SS, ele tem apenas um único som, mas são 2 letras, mas tem um único som. Confere? Então, primeira dica, nem sempre o número de letras é igual ao número de fonemas. Okay? Então, eu posso ter palavras com um número de letras superior ao número de fonemas. Missa é um exemplo disso. Eu tenho 5 letras, pode contar. O M, o I, o S, o outro S e o A. 5 letras. Porém, eu só pronuncio 4 fonemas. Eu tenho Mi, Sa. M-I, Sa. S-A. Esses 2 S's eu pronuncio uma única vez. Ok? Beleza? Então, letra e fonema. Letra é o sinal gráfico e o fonema é o som desse sinal gráfico. Beleza? Então, quantas letras? É só contar. Quantos fonemas? É só você perceber quais os sons são pronunciados. E outra coisa, como eu disse anteriormente, nem sempre o número de letras é igual ao número de fonemas. Beleza? Vamos adiante. Aqui, ó. O número de fonemas é o número e o número de letras. Em uma palavra, nem sempre há o mesmo número de letras e fonema. Então, foi o que eu disse para vocês. Então, acontece com a palavra missa, por exemplo. Missa
eu tinha 5 letras, porém 4 fonemas, porque aqueles dois S's, eles eram pronunciados juntos, com um único som. Ok? Beleza? Fácil? Vamos adiante. Letra e fonema. Continua, olha. Táxi. 4 letras, né? 5 fonemas. Olha só. Então, nem sempre o número de letras é igual ao número de fonemas. Eu posso ter o maior número de letras e o menor número de fonemas, como posso ter o contrário. Um maior número de fonemas do que de letras. Isso é o exemplo da palavra táxi. Por que táxi acontece isso? Táxi eu tenho 4 letras e tenho 5 fonemas. Porque esse X aqui, ó, do táxi, eu pronuncio KS. Então eu tenho 2 sons para uma mesma letra. Então aí eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Ok? Ora. Aí ora é o contrário, ó. Eu tenho 4 letras e 3 fonemas. Olhe que esse H aqui, ó, eu não pronuncio. Se eu não pronuncio, então ele não vai entrar como fonema, beleza? Então só vai entrar como fonema a parte que eu pronuncio. As letras não, elas vão ser contadas. Normalmente, conta letra por letra. O fonema é a parte que eu pronuncio. Você pode olhar que eu só pronuncio ora. O-R-O-R-A. Esse H ele não é pronunciado. Então, se ele não é pronunciado, eu não vou ter ele como fonema. Beleza? Cantar. Mesmo jeito, ó. 5 letras, 4 fonemas. Por que 4 fonemas? Porque esse A e esse N eu pronuncio só an. Então só pronuncio uma vez. Então é canta. Então 4 fonemas. Então eu pronuncio C, esse AN, um único som, TA mais 2 sons. Então eu tenho 4 fonemas. Ok? Queijo. Eu tenho 6 letras e 5 fonemas. Por que 6 letras e 5 fonemas? Porque esse Q e U eu só pronuncio uma vez, um som de K. Queijo. Então, 6 letras, 5 fonemas. Entendido, galera? Então, nem sempre o número de letras é igual ao número de fonemas. Acontece de ser? Acontece, mas isso não é uma regra. Então, pode existir um momento em que o número de letras pode ser maior do que o número de fonemas, ou o número de fonemas pode ser maior do que o número de letras. Só reforçando, letra, sinal gráfico, é a letra propriamente dita, e o fonema é o som dessa letra. Ok? Podemos, né? Letra e fonema. Ó, os fonemas. Pessoal, as vogais, né, são fonemas pronunciados sem o quê? Sem obstáculo à passagem de ar, chegando livremente ao exterior. Por isso que elas são chamadas de vogais. Quando você pronuncia A, E, O, elas são o quê? O som delas sai da nossa boca sem nenhum impedimento. Quando isso acontece, eu classifico elas como vogais. Veja que está destacado o I e o U. Professor, mas aí I e U eu aprendi que eles são vogais. A gente aprende que eles são vogais, mas quando a gente aprende que eles são vogais, a gente aprende também que eles são o quê? Semivogais. Por quê? Olha, A, E, O, o som sai. I, U, olha. I, o som, a nossa língua ela bate no dente. Impede a passagem do ar. U, a nossa boca o que se contrai, os nossos lábios eles ficam arredondados. Também prejudica um pouco a saída do som. Por isso que eles são considerados semivogais. E o E e o O, quando tem som de I, som de O, o O tem som de U, também são considerados semivogais. Ok? É o que acontece com aqueles, quando a gente for estudar, né? Os ditongos, tritongos, ok? Os hiatos. Então acontece essa diferença aí. Mas para início de conversa, as vogais são aqueles fonemas, aqueles sons que saem da nossa boca sem nenhum impedimento.
É o que acontece com A, E, O. As semivogais I e U, elas já encontram um pouco de resistência na saída desse ar de nossa boca. Ou seja, os fonemas, as vogais, né, os fonemas vocálicos, são esses aí. Então, quando eu tenho um fonema que ele passa o som da minha boca, sai esse som sem nenhum obstáculo, então ele é nesse caso aí, né, a vogal. Se tem algum obstáculo, semivogal. Beleza? Ok? Vamos adiante. E o que eu acabei de falar, semivogais, né? Os fonemas são semivogais, são fonemas IU, que se juntam a vogal formando o quê? Uma só sílaba. É o que acontece com couro, baile, saudade, papai, pouco. Então, I e U, eles são semivogais. Confere? Então, eles se juntam a outra vogal e formam uma só sílaba. Ok? Por que eles não são duas vogais? Porque a língua portuguesa diz que numa sílaba não pode existir duas vogais juntas, na mesma sílaba. Pode existir duas vogais juntas, mas em quê? Sílabas o quê? Separadas. Ok? Entendido? Os fonemas, as semivogais e as vogais. Então, semivogais I e U. É assim? Vogais A, E, O. Ok? Até aí tudo bem? Beleza, né? Observação. Então, fique ligado. Por que as observações? Olha, eu já tinha até falado anteriormente, mas vou dar continuidade aqui, né? Para que vocês gravem aí e façam as anotações necessárias. Olha, os fonemas, às vezes, os fonemas semivocálicos, são representados pelas letras E com som de I e O com som de U. Então, cuidado, quando isso acontecer, então, o E é vogal, então vai ser semivogal? Se ele tiver o som de I, ele vai ser semivogal. O O é vogal, mas se ele tiver som de I, ele vai, de U, quer dizer, desculpa, ele vai ser semivogal. É o que acontece com abençoe. Olha que esse E, ó, ele tem som de quê? De I, abençoe. Mamãe, mesmo jeito, ó. Cirurgiães, ó. Pães, você não vai dizer pães, você vai dizer pães. Castanho, ó, o Ozinho com som de U. Ovo, som de U. Carro, som de U. Então, O com som de U. Então, aí eu tenho as semivogais. Confere? Então, se o I, se o E tem som de I, semivogal. Se o O tem som de I, semivogal. Ok? Ok? A observação já tinha falado para vocês antes, mas aqui fica bem mais claro. Beleza? Então, os fonemas semivocálicos podem sim ser representados pela letra E e U. E e I, né? Que representa o som de I, e o I que já é semivogal. O e U, O que representa o som de U, e o U que já é semivogal. Ok? Tem que prestar atenção muito na questão da pronúncia das palavras, né? Tem que vocês pronunciá-las da maneira correta para que eu tenha essa sonoridade e consiga identificar esse fonema. Se tem som de U, se tem som de E, se tem som de I, como é? Se tem som de O, aí eu sei especificamente da minha resposta, ok? Vamos lá, né? As consoantes, né? São fonemas produzidos mediante o quê? Resistência que os órgãos bucais, língua, dente e lábios opõem à passagem de ar. Então, por isso que eu tenho esses dois grandes grupos. Eu tenho as vogais e tenho as consoantes. Vogais, o ar sai sem nenhum impedimento. Já as consoantes, elas sempre vai encontrar uma resistência. Então, algum órgão do nosso corpo ou que faz parte do nosso canal fonador, né? Ele vai buscar essa resistência. Pode ser a língua, dente, lábio, por exemplo, B, ó. B, dente, B, lábio com lábio. T, ó. A língua bate lá no dente. D, mesmo jeito. V,
V, ó, o lábio e o dente. L, mesmo jeito, ok? Então as consoantes, todas elas vão encontrar uma resistência na passagem desse A, beleza? Então fiquem atentos. As consoantes, por que são consoantes? Porque elas recebem essa resistência. Por que são vogais? Porque as vogais são as palavras que os fonemas, que os sons passam sem nenhuma resistência. Já as consoantes são fonemas que são produzidos mediante que alguma resistência do nosso canal fonador, beleza? Por isso que tem essa diferença de consoante e fonema, desculpe, de consoante e vogal. Então, não sei por que existe vogal e consoante, não são a mesma coisa, por esse motivo. Vogal, fonemas produzidos sem resistência, consoante, sem resistência do ar. Consoante, fonemas produzidos com alguma resistência. Aí, pode ser a resistência da língua, do dente, dos lábios. Então, todas as consoantes elas têm uma resistência, beleza? Então, essa é a grande diferença entre vogal e consoante. O porquê que tem essa diferença? Ok? Podemos? Fonemas são os sons da fala que são capazes de estabelecer uma diferença de significado entre dois vocábulos. Pessoal, só o porquê que é importante o fonema. O fonema, ele é capaz de diferenciar dois vocábulos. Quando eu falar em vocábulo, está aqui, ó, vou destacar para vocês. Quando eu falar em vocábulo, estou falando de palavra. Então, pronto. O fonema ele tem essa importância. Por que ele tem essa importância? Porque é a partir dele que eu posso diferenciar vocábulos, diferenciar palavras. Um exemplo é o som do C e o som do P. Ó. Então, eu mudo só uma letra, só uma consoante, né? C ou P, e formo duas palavras diferentes. Então, se não fosse o fonema, o som do C, diferente do som do P, não teria como eu saber quem era cão e quem era pão. Ok? Então, essa é a importância dos fonemas. Então, são eles que são capazes de nos fazer diferenciar vocábulos, palavras. Ok? Ele até diz aí, ó, esses sons são fonemas porque diferenciam o quê? Dois vocábulos de uma mesma língua. Então, já imaginou se não tivesse esses fonemas não fossem diferentes? Como era que eu ia saber o real significado dessa palavra, desse vocábulo? Não tinha como saber. Então, os fonemas eles são capazes disso, estabelecer essa diferença entre significado e vocábulos. Então, trocando apenas uma consoante, eu formo duas palavras diferentes, porque o C, que é uma consoante, é um fonema, também tem esse som. E o P também é uma consoante, é um fonema e tem um outro som. Beleza? Então, quando eu tenho essa questão de diferenciar, os fonemas eles são importantíssimos, principalmente para isso. Então, são palavras que, se não existisse essa diferença de fonemas, nós éramos incapazes de dizer o seu significado. Ok? Então, são fonemas? São. Por quê? Diferencia o quê? Vocábulo, diferenciam palavras. Então, o som do P e o som do C são fonemas por esse sentido. Beleza? E, curtinho, né, a aula. Espero que tenham tirado todas as dúvidas. Se quando assistirem a videoaula ficar com alguma dúvida, é só me chamar. Se tiver dúvida na atividade que eu vou passar, fique tranquilo, pois quando eu estiver fazendo a correção, a videoaula da correção, vai sanar essas dúvidas. Mas o que eu quero que fique para vocês hoje é que letra e fonema são duas coisas diferentes. As letras é o sinal gráfico, são sinais gráficos, né? Então, o H de hora de estudar, ó. Então, esse H aqui, ó, é uma letra. É um fonema? Não é um fonema. Por que não é fonema? Porque não tem som. Então, só tem som quando eu pronunciá-lo. Ok? Então, a palavra hora ela tem 4 letras, H-O-R-A, porém só tem 3 fonemas, que eu só pronuncio o som do O, do R e do A. Então, são duas coisas diferentes. E o que diferencia vogal de consoante?
As vogais são aqueles fonemas produzidos sem nenhuma resistência do ar. As consoantes já são produzidas com alguma resistência, seja da língua, do dente, do lábio. Então tem alguma resistência na passagem desse ar, beleza? E outra coisa, por que é importante os fonemas? Porque a partir dos fonemas, a partir do som desse sinal gráfico, eu sou capaz de diferenciar vocábulos. O que são vocábulos? São palavras, ok? Fiquem com Deus, cheiro no coração e até a próxima, se Deus quiser.